As reformas políticas são uma realidade constante no cenário brasileiro. Ano após ano, as regras eleitorais são alteradas em um infinito debate que tenta equilibrar as forças em jogo. Diante da reconhecida necessidade da reforma política como um todo, se discute quais seriam as melhores medidas para o atual contexto do país. No centro de tal polêmica, se encontra a discussão sobre o sistema eleitoral propriamente dito, mais precisamente a adoção do sistema distrital misto, embora seja recorrente o debate acerca da lista fechada e da cláusula de barreira. A controvérsia a respeito do modelo de financiamento também não encontra consenso, sobretudo considerando a criação do fundo eleitoral em decorrência da proibição de doações para campanhas por pessoas jurídicas. Busca-se, assim, lançar luz sobre os aspectos de uma reforma política que garantam, a um só tempo, o aumento da legitimidade democrática do sistema político, o barateamento do custo das eleições e a formação de maiorias políticas que assegurem a governabilidade e relações republicanas entre executivo e legislativo. Boa noite a todos. Eu quero saudar esta seleta plateia, seleta e qualificada plateia, na pessoa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Taroyama. Quero saudar também os participantes desse painel, a advogada Ana Carolina Camargo Cleve, e a fomentadora do debate, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que fará uma exposição nessa conferência especial sobre o tema da reforma política, agenda inacabada. Não poderia também deixar de cumprimentar os organizadores desse evento. Eu tenho ciência da dificuldade e a complexidade da organização de um evento dessa magnitude. Então, eu saúdo os organizadores em nome do Dr. Moisés Pessutti, presidente do IPRAD. O tema coloca-se entre os mais importantes da realidade atual da política brasileira. Talvez o mais urgente. Não obstante 30 anos de Constituição Cidadã, ainda temos um sistema que permanece, um sistema perverso, um sistema que, ao invés de viabilizar os objetivos constitucionais, os objetivos da República, ele incentiva, desperta, né, algo que se procura coibir, né, a corrupção. O sistema político brasileiro, hoje, da atualidade, ele ofende a dignidade cívica de todo cidadão. O sistema faliu principalmente por déficit de ética, por falta de legitimidade e por falta de representatividade. Existe muita resistência, uma resistência muito forte, na modificação orgânica e estrutural desse sistema. A urgência desse debate se deve, sobretudo, a uma constatação da realidade brasileira, né? A falta de governabilidade. Esse é um fenômeno, uma síndrome que o Brasil sofre historicamente, né? Nós temos aqui a realidade desta resistência a essa modificação. Então, existe toda uma necessidade de modificação. O sistema de governo, essa falta de governabilidade, o sistema de governo, ele na verdade, traz esta necessidade da conotação, a ligação com a própria democracia. A democracia é uma forma de governo,
a pior delas, né, com exceção de todas as demais. Talvez seja essa a sua grande força em relação aos regimes totalitários, confessar-se as suas incapacidades, as suas insuficiências, a sua falibilidade. Acontece que, no Brasil, essa impureza ela traz consequências nefastas, né? Ela traz exatamente essa consequência aniquila, praticamente, toda a participação política dos segmentos da sociedade. Ela vem a minar toda a capacidade de reação, né? Criando todo um imobilismo, uma apatia, uma alienação da sociedade. Então, esse debate ele lança luzes a aspectos inerentes a esse sistema político como um todo, sistema de governo, sistema eleitoral, sistema partidário, e ninguém mais que o ministro Luiz Roberto Barroso, né, para tratar deste assunto, como um professor de direito constitucional que desde os tempos que não era, ministro, desde os tempos que não era atraente exercer essa função, dos tempos militares, do regime militar, né? O ministro Luiz Roberto Barroso tem dedicado a sua vida exatamente para desenhar institucionalmente o Brasil. A vida lhe deu essa oportunidade de servir bem o Brasil. Ele vem fazendo isso muito bem feito, né? Fazendo propostas, pesquisas, durante quase há mais de 20 anos que nós encontramos propostas feitas de modificação dessa estrutura orgânica do sistema político. Então, eu tenho a satisfação e a honra de passar a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Prezado desembargador José Laurindo, querida Carol Clévio, eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema da reforma política. Agradeço, muito honrado, o convite ao meu querido amigo Gustavo Severo, ao Dr. Moisés Pissuti e ao Luiz Fernando Pereira. Eu aceitei o convite, mas eu ainda estou me recuperando de um trauma recente. Um dos últimos convites que eu aceitei, há 2 semanas atrás, eu fui a São Luís do Maranhão. Era o aniversário de 28 anos de uma instituição regional importante. E, quando eu cheguei na cidade, eu estava indo do aeroporto para o hotel. Era um evento importante na cidade, então, no caminho, havia 3 outdoors que celebrava os 28 anos da universidade e tinha uma foto minha, enorme. E aí, quando eu cheguei no hotel, entrei no elevador, entrou uma senhora e disse: "O senhor é o ministro Barroso?" Eu disse: "Sou." "Eu vi o senhor nos outdoors." Eu disse: "Ah, pois então. A gente fica bem melhor na foto, né, ministro?" A minha chefe de gabinete... Eu estou contando isso porque nenhuma vida é feita só de vitórias, pessoal. Assim é a vida. Eu sou interessado nesse tema da reforma política há muitos anos, academicamente. A vida até agora me transformou em ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas há 12 anos atrás, eu escrevi com um grupo de pesquisadores uma proposta de reforma política. Ninguém havia encomendado. Portanto, era uma proposta puro sangue, do que nós achávamos que era melhor para o país. Eu botei muita energia na proposta e publiquei numa revista especializada, fiz separatas e distribuí para todos os atores que eu achava relevantes nessa matéria. Preciso confessar que deu traço no Ibope. Nenhum retorno. 0. E eu gostaria de mencionar como um fato da vida, e sem nenhuma presunção, que outros textos que eu escrevi e publiquei, sobretudo nessa época de internet,
Esses textos geraram debates, críticas, divergências, concordâncias. Mas esse da reforma política não deu nenhum retorno. Indiferença total. Acho até que, se eu não tivesse muitos anos de análise, teria entrado em depressão profunda. E eu, então, fiquei imaginando quais poderiam ser as causas dessa indiferença, embora todo mundo ache que o país precise de uma reforma política. A verdade é que o tema é envolto em muitas tecnicalidades e sutilezas. Talvez essa seja a primeira causa. Mas há uma segunda causa um pouco mais complexa. É que muitas das transformações que o país precisa fazer dependem precisamente das pessoas que vão ser afetadas pelas transformações que precisam ser feitas. Não obstante isso, eu continuo convencido de que esta é uma agenda inacabada no Brasil. Eu acho que o sistema político brasileiro ele produziu um perigoso descolamento entre a classe política e a sociedade civil. E estes passaram a ser mundos apartados. E, do modo como eu penso a vida, a política, numa democracia, é gênero de primeira necessidade. E, portanto, como não existe alternativa a ela, eu acho que o nosso empenho e o nosso esforço deve continuar a ser o de fazer as transformações que melhore a qualidade da política, que atraia novos valores para a política. E, portanto, é com base nessas premissas que eu gostaria de compartilhar um conjunto de ideias e de reflexões. Evidentemente, se nós estamos falando de eleições livres, nós estamos falando de democracia. Eu penso que a democracia contemporânea ela é feita de votos, de direitos e de razões. E, portanto, a democracia tem 3 dimensões. A primeira dimensão é a da democracia representativa, cujo elemento central é o voto e cujos protagonistas são os agentes públicos eletivos, o presidente da República, no plano federal, e o Congresso Nacional. Portanto, a democracia tem, em primeiro lugar, uma dimensão representativa. Ela tem, em segundo lugar, uma dimensão que é identificada como a democracia constitucional, que é a democracia que consiste na limitação do poder e no respeito aos direitos fundamentais. Esses são os elementos centrais da democracia constitucional. E o protagonista da democracia constitucional, da defesa dos direitos, é o Poder Judiciário, em cujo topo está o Supremo Tribunal Federal. E a terceira dimensão da democracia contemporânea é a dimensão deliberativa. A democracia deliberativa significa que a democracia já não vive apenas do momento eleitoral do voto, mas ela vive de um debate público permanente a propósito dos grandes temas nacionais. E nessa terceira dimensão, o grande protagonista da democracia deliberativa é a sociedade como um todo. Aí incluídos o movimento social, as universidades, a imprensa, as associações de classe. É em razão desta terceira dimensão, a da democracia deliberativa, que nós todos estamos aqui, que é para continuarmos um debate público sobre os temas importantes, cada um apresentando os seus argumentos, as suas teses e procurando construir um país melhor e maior. O tema da reforma política enfoca a democracia na sua dimensão representativa. E, portanto, é sobre a democracia representativa que nós vamos conversar. Mas eu quis fazer esse registro de que a democracia contemporânea tem 3 dimensões. A do voto, e, portanto, existe a legitimação pelo voto, a do respeito aos direitos fundamentais, e, portanto, existe a legitimação do judiciário na proteção dos direitos fundamentais, e existe a dimensão deliberativa, que é uma legitimação discursiva, é a legitimação pela apresentação de argumentos racionais que defendam um determinado ponto de vista. E assim, eu sigo agora
para um diagnóstico do que eu considero os problemas da democracia representativa no Brasil e os objetivos que devem ser satisfeitos por uma reforma política. Eu tenho uma superstição na vida, eu classifico tudo em 3 categorias. É uma superstição que eu tenho desde o tempo em que estudei direito tributário, em que nós aprendíamos que havia 3 espécies de tributo. Imposto, aliás, eu peço desculpas, não saudei a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, desembargador Luiz Taro Oyama. Quando nós estudávamos direito tributário, nós, os mais antigos, os nós jovens há mais tempo, nós aprendíamos que havia 3 espécies tributárias: imposto, taxa e contribuição de melhoria. E vivíamos todos felizes e em paz. E aí, ainda no regime militar, eles criaram um empréstimo compulsório sobre gasolina e sobre viagens ao exterior. E aí os doutrinadores sustentaram que empréstimo compulsório também era tributo. Romperam a barreira dos 3, nunca mais houve consenso a propósito da classificação dos tributos. E eu sempre considerei que o problema era esse rompimento. Uma classificação deve ser uma fotografia que dê a ideia do todo. E o todo é tricotômico. Portanto, não tem nada a ver com a Santíssima Trindade, nem com a dialética hegeliana. É muito mais singelo. E se alguém disser, mas esse sujeito é um professor de direito constitucional, ministro do Supremo, cultiva essas superstições, eu gosto de citar Niels Bohr, que foi um vencedor do Prêmio Nobel da Física, um sujeito que trabalhava com a mecânica quântica, seja lá o que for isso, e venceu o Prêmio Nobel da Física. E aí foi um jornalista entrevistá-lo, há sempre um jornalista na área, o jornalista foi entrevistá-lo, e, ao entrar no gabinete de trabalho dele, deparou-se com uma ferradura. E perguntou a ele, mas, escuta, o senhor é um cientista, um físico, um homem que vive na objetividade da vida, que se diz agnóstico, por que o senhor tem uma ferradura na porta do seu gabinete de trabalho? E ele disse, é que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, eu sou militante dessa crença. Algumas questões afetas ao sistema político brasileiro. Quando eu falo em sistema político, o nosso desembargador José Laurindo já fez essa observação, nós estamos nos referindo, por evidente, a 3 coisas distintas: ao sistema de governo, parlamentarista ou presidencialista, ao sistema eleitoral, majoritário ou proporcional, e ao sistema partidário, o modo como os partidos se constituem e como eles funcionam. Eu acho que nós temos problemas nos 3 segmentos. E acho que esta ideia que eu tenho de uma reforma política inacabada é porque eu acho que há 3 objetivos que precisam ser alcançados e as reformas realizadas até agora não foram capazes de satisfazê-los, que são os seguintes. É preciso, 1, baratear o custo das eleições. 2, aumentar a representatividade do Congresso Nacional. E 3, facilitar a governabilidade. E, portanto, eu gostaria de trocar ideias sobre esses 3 objetivos que me parecem ser os objetivos centrais de uma reforma política. E eu gostaria de dar um exemplo do que eu me refiro com relação a cada um desses objetivos. Por que é preciso baratear o custo das eleições? Como todos aqui saberão, o custo de uma eleição para a Câmara dos Deputados, em um estado médio da federação, custa entre 5 e 10 milhões de reais. Uma campanha relativamente modesta. O primeiro problema que existe nesse custo é a incapacidade do sistema de atrair gente nova, de atrair gente comum, idealista, que não seja herdeiro ou que não tenha um patrocinador. Portanto, o custo afasta novas vocações da política. Mas há um problema mais grave que está associado ao financiamento eleitoral e ao universo de corrupção associado ao financiamento eleitoral no Brasil. É que o máximo que um deputado federal pode legitimamente receber
em 4 anos de mandato, em valores líquidos e respeitados os tetos constitucionais, é R$ 1.100.000. Portanto, a campanha custa entre 5 e 10 milhões e o máximo que ele pode receber legitimamente é R$ 1.100.000, sendo que ele precisa viver e, portanto, ele não pode juntar tudo para gastar na próxima campanha. Eu considero que a diferença entre o que custa e o que se arrecada é um dos problemas subjacentes à corrupção no financiamento eleitoral no Brasil. E, portanto, acho que a corrupção é, em matéria eleitoral, antes e acima de tudo, um problema aritmético. A conta não fecha e, para fechar, é preciso que venham dinheiros de diferentes lugares. Segundo exemplo que queria dar, por que é, a meu ver, importante aumentar a representatividade democrática? Eu acho que não é preciso ser um observador muito agudo da cena nacional para constatar esse descolamento entre a política e a classe política e a sociedade. E penso que um dos problemas, uma das causas desse descolamento está associada ao sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema, na eleição para a Câmara dos Deputados, de voto proporcional em lista aberta, como todos sabemos. No voto proporcional em lista aberta, os partidos apresentam as listas partidárias e o eleitor escolhe o candidato em que ele quer votar. E, portanto, esse é o componente positivo da lista aberta. O eleitor vota em quem ele quer. Mas aí, a meu ver, começam os problemas do sistema eleitoral do voto proporcional em lista aberta. É que o eleitor vota em quem ele quer, mas, no fundo, ele elege quem ele não sabe. Porque o sistema, como todos aqui sabem muito bem, funciona assim. O voto é no candidato, mas, em última análise, ele vai para o partido. E cada vez que o partido preenche o quociente eleitoral, o candidato mais votado do partido obtém a vaga. O problema é que menos de 10% dos deputados são eleitos com votação própria. Portanto, mais de 90% são eleitos por transferência intrapartidária dos votos. Por este sistema proporcional, o partido terá a representação na Câmara dos Deputados proporcional à sua votação. Mas o eleitor não consegue saber exatamente quem foi que ele colocou lá. E o candidato não consegue saber exatamente por quem ele foi colocado lá. E, portanto, nós temos um sistema em que o eleitor não tem de quem cobrar e o candidato não tem a quem prestar contas. Se alguém aqui quiser saber como o seu parlamentar se comportou em relação à reforma trabalhista, ou qual é a opinião dele sobre a reforma da Previdência ou sobre a reforma tributária, não tem como saber. E, portanto, quando ele volta 4 anos depois para pedir votos, não é possível monitorar ou recensear exatamente se ele correspondeu ou não correspondeu às expectativas, porque, no fundo, ninguém sabe exatamente quem elegeu. E não por outra razão, 2 semanas depois das eleições, quase nenhum eleitor sequer se lembra do candidato em quem ele votou nas eleições proporcionais. Portanto, um sistema em que o eleitor não tem de quem cobrar e o candidato não tem a quem prestar contas, ele não funciona bem em termos de representatividade e de legitimidade democrática. E acho que a gente precisa revisitar esse tema, porque esta é uma das causas do descolamento a que eu me referia. E, em terceiro e último lugar, nós precisamos de um sistema eleitoral e partidário que facilite a governabilidade. Do modo como o sistema está configurado hoje, com a atomização partidária,
o presidente da República, seja quem for, fica refém. Não é a necessidade de sustentação política, porque, evidentemente, em todas as democracias é preciso que haja sustentação política no órgão de representação popular. Mas com a atomização partidária e com a falta de autenticidade programática dos partidos de uma maneira geral, no fundo, o presidente fica praticamente refém de 513 deputados e de 81 senadores. E, portanto, a governabilidade exige uma negociação diuturna num varejo imenso da vida. E este varejo precisa atender pretensões legítimas e pretensões ilegítimas, muitas vezes fisiológicas. E aí cria-se um presidencialismo de coalizão em que o presidente governa menos do que parece, porque ele é refém de estruturas nem sempre republicanas. E não por acaso. O modo como se faz política e como se fazem negócios no Brasil é feio como esse que eu vou descrever. O agente político relevante escolhe o dirigente da empresa estatal com metas de arrecadação de dinheiro. O dirigente indicado para a empresa estatal frauda a licitação e contrata uma empresa que seja parceira no esquema do desvio de dinheiro. E a empresa contratada pela licitação fraudada superfatura o contrato administrativo para gerar o excesso de dinheiro que vai ser distribuído de acordo com as orientações do agente político que fez a nomeação do dirigente estatal. Este, triste como seja reconhecer, não foi um caso isolado que se apurou. Este é o triste modo natural de se fazerem negócios e de se fazer política no Brasil. E ainda continua a ser assim. E, portanto, nós precisamos enfrentar esse sistema que nos mantém atrasados e nos mantém um país de renda média e nos mantém um país frequentemente refém dos piores. E acho que o problema está no sistema eleitoral e no sistema partidário, e não nas pessoas, porque as pessoas que vão para a política são recrutadas na mesma sociedade civil em que são recrutados os membros do judiciário, os membros do Ministério Público ou as pessoas que vão para o Executivo. E, portanto, se existe uma particular incidência de coisas erradas no sistema político, é porque o problema está no sistema, porque as pessoas, em última análise, são as mesmas que são recrutadas para os outros domínios. Eu sou convencido, e acho que todos concordarão, faz parte da condição humana trazer em si o bem e o mal. Todos nós trazemos. Porém, o processo civilizatório existe para que as pessoas reprimam o mal e potencializem o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. E, por esta razão, eu acho que nós devemos nos mobilizar como sociedade, como magistrados, como advogados, porque um sistema político desmoralizado, tal como um sistema penal desmoralizado, tal como qualquer sistema desmoralizado, não faz bem para ninguém, nem mesmo para quem aparentemente pensa que lucra com ele. Portanto, essas são as minhas posições em relação a quais são os problemas e quais devem ser os objetivos de uma reforma política que eu procurei expor com transparência e franqueza, sempre com uma observação importante. Eu não falo sobre política. Ninguém vai ter a menor ideia se eu gosto mais do candidato A, do candidato B ou do candidato C. E, para ser sincero com todos, a minha mulher, com quem tenho uma relação muito estreita, não sabe em quem eu votei na última eleição presidencial. Eu considero que faz parte do meu trabalho
como um juiz constitucional, que ninguém saiba qual é a minha preferência política. Porém, eu considero que é meu papel, como acho que é o papel do Supremo Tribunal Federal, defender as instituições e trabalhar por aperfeiçoá-las. E, portanto, eu participo desse debate com uma preocupação puramente institucional, que é como fazer um país melhor, um país que consiga cumprir o seu destino. Portanto, essas são as minhas posições do ponto de vista conceitual e do ponto de vista técnico, e aqui eu caminho para a minha conclusão. Eu sempre acho bom aceitar as premissas do raciocínio e ter certeza que estamos falando sobre a mesma coisa. Eu me lembro sempre, desembargador, de uma história que gosta de contar um desembargador do Rio de Janeiro, o Najib Slaib, que havia uma Câmara no tribunal, onde existia um desembargador que, em toda votação importante, ele abria uma gavetinha, era aqueles móveis de jacarandá antigos, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, votava, guardava o papelucho e trancava a gavetinha. Vinha outra votação importante, ele abria a gavetinha, pegava o papelucho, lia alguma coisa atentamente, botava de volta e trancava a gavetinha. E assim ele fez anos a fio. Esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição. E os seus colegas de Câmara, ínclitos e probos como eram, não resistiram, todavia, à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e de lá sacaram o tal papelucho misterioso que dizia assim: ex nunc para frente, ex nunc para trás. Cada um nessa vida sabe as dificuldades que carrega. Assim é. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. Quais são as minhas propostas nesses 5 minutos que me faltam, que eu gostaria de mencionar? Nesta proposta que eu escrevi há 12 anos atrás e que ainda corresponde substancialmente ao que eu penso, eu propunha uma fórmula de atenuação do hiperpresidencialismo brasileiro com um modelo próximo ao que se pratica em Portugal, em que o presidente é eleito por voto direto, conserva um conjunto de competências importantes de chefe de Estado, como, por exemplo, nomear os ministros dos tribunais superiores, nomear os comandantes militares, nomear os embaixadores, conduzir as relações internacionais. Mas o presidente não é o condutor do varejo da política. A chefia de governo é conduzida por um primeiro-ministro, indicado pelo presidente, porém aprovado pelo Congresso Nacional. Este chefe de governo, que fará o varejo da política, sujeito às instabilidades da política, se ele perder sustentação, ele pode ser destituído e substituído por um primeiro-ministro sem nenhum abalo à institucionalidade. Eu escrevi a minha proposta em 2006 e propunha essa fórmula do semipresidencialismo para 2014. Se tivesse passado, teria nos poupado de muitos dissabores e do trauma que eu considero que foi o impeachment ocorrido no Brasil em 2016, não importa de que lado do espectro político cada um esteja. Mas é impossível negar que o impeachment em si foi um trauma por falta de uma solução alternativa para as dificuldades de sustentação política. A minha segunda ideia, portanto, essa é a minha ideia sobre o sistema de governo, mas não é para depois de amanhã, nem para enfrentar situações de crise de legitimidade de um governo eventual. É lá na frente, saltando, certamente, um mandato, para se pensar uma nova forma de institucionalidade. O hiperpresidencialismo na América Latina é uma usina de problemas e nós precisamos equacionar esse tipo de problema. Segundo ponto que diz respeito ao sistema eleitoral, existem, como todos aqui sabem bem, diversas alternativas na mesa. Manter o voto proporcional, só que, em vez de ser em lista aberta, ser em lista fechada, uma alternativa. A alternativa do voto distrital misto, em que o eleitor, em que a Câmara dos Deputados
tem metade dos seus membros eleitos por voto no distrito e a outra metade eleita pelo voto partidário, e temos a terceira possibilidade, que é a do distritão. Eu defendo, e de longa data, a fórmula do voto distrital misto, porque acho que ela permite a conciliação de diferentes visões. O voto distrital misto combina, de certa forma, o sistema majoritário, materializado no modelo distrital, com o sistema proporcional, materializado no voto partidário. Acho que o sistema distrital misto ajuda, em primeiro lugar, a baratear o custo das eleições, porque fazer a campanha no distrito é muito mais barato do que fazer na circunscrição inteira. É claro que eu não quero minimizar dificuldades. A demarcação dos distritos não é banal, mesmo nos países que adotam este sistema. Mas nada é banal, e tudo exige uma certa racionalidade, uma certa razoabilidade e, possivelmente, um tribunal independente para fazer a coisa certa. De modo que eu não acho que a dificuldade eventual em demarcar distritos deve ser suficiente para afastar a conveniência de se testar esse modelo. E o segundo voto é o voto no partido. E aqui tem a alternativa da lista fechada ou tem a alternativa da lista flexível. O partido apresenta a sua lista pré-ordenada. Se o eleitor quiser, ele vota no partido. Se ele preferir, ele vota no candidato. E se o candidato obtiver votação suficiente para preencher o quociente eleitoral, ele fura a lista e ele entra. E, com isso, você supera esta objeção de que a lista fechada impede uma certa liberdade do eleitor. Além do que, eu acho que a lista permite que você traga para a política pessoas que normalmente não ingressariam nela e que podem enriquecê-la, que é você trazer um importante professor de economia, um importante jurista, um importante líder de bairro, alguém do movimento social. Portanto, você consegue escabinar na lista nomes tradicionais com nomes novos que possam elevar o debate no Congresso Nacional. Eu preciso terminar, e evidentemente estou falando de uma forma axiomática, coisas que eu sei que são controvertidas ou, no mínimo, exigem uma fundamentação maior. Mas eu não tenho esse tempo e preciso concluir, mas gostaria de dizer em minha defesa que não sou uma dessas pessoas que trafega pela vida com uma mochila de certezas plenas nem de verdades absolutas. Eu só não estou tendo tempo de justificar cada uma dessas minhas posições. Mas eu sou convencido, e já disse isso, que ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, e ninguém é o centro do universo. Ninguém. Embora a gente, às vezes, na vida, derrape e ache que é. Todo mundo já passou por isso. A mim me aconteceu outro dia, eu voltava de Florianópolis para Brasília, pousei no aeroporto, eu estava pegando a minha mala dentro do avião e veio andando na minha direção uma jovem, e ela ia pegar a mala também, mas eu não percebi isso num primeiro momento. Ela vinha na minha direção e a camiseta que ela usava dizia assim: "Meu coração é do Senhor". E eu olhei aquilo e disse: que coisa simpática, eu nem conheço essa moça. Uma fração de segundo depois eu me dei conta que não era comigo. Portanto, a gente na vida sempre derrapa e acha que pode ser, mas não é. Ninguém é o centro do universo. E aqui eu termino. O Brasil vive um momento muito difícil, como todos nós sabemos. E há uma certa onda de negatividade no país, há uma certa crise na própria autoestima da cidadania. Eu gostaria de dizer a todos, e muito sinceramente, que esta onda de negatividade não me pegou. Apesar das muitas dificuldades e das turbulências dessa hora, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil, positivamente importante, um momento de transformação, um momento de refundação, um momento em que uma sociedade que se conscientizou está fazendo um esforço imenso para empurrar uma velha ordem para a margem da história e criar um país com patamares mais elevados, tanto na ética pública quanto na ética privada. Portanto, apesar das muitas resistências,
resistências que se encontram em toda parte. E, apesar das dificuldades que cada um que se dispõe a empurrar a história na direção certa esteja enfrentando, momentos parece que a gente está empurrando uma locomotiva ladeira acima, mas cada vez há mais gente disposta a empurrar essa locomotiva. A sociedade brasileira já mudou e já não aceita mais passivamente o inaceitável. A iniciativa privada está mudando. Há um business novo no Brasil que é compliance. A coisa era tão feia que não havia nenhuma palavra em português para identificar o que é comportar-se com integridade em face do ordenamento jurídico. Portanto, a sociedade já mudou, a iniciativa privada já mudou, o judiciário está mudando lentamente e não linearmente, mas está mudando já uma nova geração, uma nova mentalidade que começa a ser replicada no país. A política ainda não mudou, mas vai mudar, porque esta é uma onda histórica e que não é possível segurá-la. Portanto, a fotografia do momento brasileiro é muito sombria, mas o filme da democracia brasileira, dos 30 anos de democracia, é um filme relativamente bom, em que nós conquistamos estabilidade institucional, apesar de todas as crises, nós conquistamos estabilidade monetária, conseguimos domesticar a inflação, e nós tivemos uma expressiva inclusão social de mais de 30 milhões de pessoas nos últimos 40 anos. Portanto, a gente não deve se deixar hipnotizar pela fotografia desse momento. A minha crença mais profunda, quase uma fé racional, é a de que a história é um fluxo contínuo na direção do bem e na direção do avanço civilizatório. E assim é desde o início dos tempos. E, portanto, mesmo quando circunstancialmente a gente não consegue perceber da superfície e acha que tudo vai muito mal, a história está fluindo como um rio subterrâneo para onde ela tem que ir. E, portanto, eu tenho uma fé plena de que nós estamos avançando na direção certa, ainda quando isso não seja facilmente apreendido pelos olhos. E acho, olhando o Brasil hoje, que quando a noite é mais profunda, é aí que começa a amanhecer. Há um verso muito bonito que eu gosto desde a minha juventude, e com ele gostaria de terminar essa nossa conversa, do Tiago de Mello, em que ele dizia: madrugada camponesa, faz escuro já nem tanto, vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Muito obrigado. Cumprimentando, então, o ministro pela excelência da exposição e reafirmando esse momento, um momento propício para a modificação orgânica desse sistema político, né? Essa necessidade, essa exigência de ética, essa exigência de transparência, né? Eu, de pronto, então, passo a palavra, então, à nossa fomentadora, que fará algumas indagações ao ministro. Obrigada. Um debate, um diálogo. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza em aceitar o convite para participar do nosso congresso, aqui em Curitiba, nesse frio agora de sexta-feira. E a proposta desse painel, então, é que eu faça algumas questões no limite do nosso tempo, e aí o senhor, também no limite que nós temos aqui, fique à vontade para respondê-las. Uma das questões que deve estar na agenda, né, de qualquer reforma política, que é um problema grave que deve ser enfrentado, diz respeito à subrepresentação feminina, né, até porque mais da metade do eleitorado é composto por mulheres, né. E aí é nesse sentido que eu pergunto ao senhor, né, diante da defesa que faz do sistema distrital misto,
se seria adequado instituir a obrigação de alternância de gênero nas listas partidárias, ou ainda o que pensa, né, de uma proposta ainda mais, uma proposta mais radical, no sentido de possível adoção de cota de gênero no parlamento. Carol, primeiro é um prazer estar aqui com você. O pai da Carol é meu amigo de toda a vida, o grande professor Clemerson Merlin Clever. Cotas é um sistema ruim, de uma maneira geral. Eu acho que as cotas só se justificam quando você tem uma situação tão grave de injustiça histórica que você precisa empurrar a história para equalizá-la. Portanto, eu acho que é legítimo se fazer isso em relação, por exemplo, a negros no acesso à universidade e mesmo a cargos públicos, e acho que, em relação às mulheres que não são uma minoria, mas um grupo historicamente vulnerável, se você não der um empurrão na história para superar as barreiras que foram impostas, você não consegue quebrar o ciclo. De modo que eu não tenho simpatia por cotas, mas eu seria capaz de aceitá-las circunstancialmente. Eu estou respondendo bem rápido para eu poder ouvir você mais. Uma segunda questão, né, que o senhor manifestou preocupação, né, com o custo que as campanhas eleitorais têm no Brasil, né? Inclusive, em textos, né, que o senhor já escreveu, disse que o dinheiro não pode ser protagonista do processo eleitoral, né? Mas é um dado histórico, é um dado da nossa realidade, que todas as reformas políticas, desde 2006, elas sempre vêm restringindo vários instrumentos de propaganda eleitoral sob a justificativa de diminuição do custo das eleições, né? O senhor considera que essa tendência de prestigiar, né, para citar aqui meu amigo, o professor Carlos Frazão, de prestigiar o fetichismo da igualdade formal em detrimento da liberdade de expressão, tem sido eficiente para atingir esse fim, né? Ou será que esse resultado, o resultado que vem sendo colhido, não está justamente prestigiando aquelas pessoas que já têm visibilidade ou que já têm mandato, né, em detrimento do surgimento de novas lideranças? O seu amigo Carlos Eduardo Frazão ainda carrega um defeito grave na vida. Ele foi meu aluno. Isso é mais grave. Me deixe dizer, e a sua pergunta me permite, Carol, eu falar um pouquinho sobre a minha posição em relação ao financiamento eleitoral. Então é a próxima? Então tá, então eu espero a próxima. Eu acho que a solução é baratear o custo das eleições. Portanto, eu acho que isso tem mais a ver com o sistema eleitoral do que com as campanhas em si. Embora eu não seja um adepto dessas campanhas de televisão a custo milionário e um mundo em que um marqueteiro é capaz de transformar lata em ouro e depois, quando a vida real começa, é lata mesmo e não é ouro. Portanto, eu não sou um adepto desse fenômeno da pós-modernidade em que a forma derrota o conteúdo e muitas vezes você não consegue nem saber quais são as ideias do candidato. Portanto, eu prefiro mecanismos mais simples, mas sem interferência com a liberdade de expressão. Em matéria de liberdade de expressão, eu sou da geração que sofreu a ditadura, a censura, e eu tenho uma visão muito libertária. Eu sei que esteve aqui, a minha assessora foi minha aluna também, uma menina brilhante, que é a Aline Osório. Eu fui orientador da dissertação dela de mestrado, e as minhas ideias são, em linhas gerais, alinhadas com as dela em matéria de liberdade de expressão. Agora, a pergunta do financiamento, né? Em relação ao financiamento privado de campanha, né? O senhor acha que, mesmo depois, né, do julgamento da ação direta de condicionalidade
4650, né, que declarou a inconstitucionalidade daquele modelo, né, vigente, que era, então, a possibilidade de financiamento privado por pessoa jurídica, né, no limite de 2% do rendimento bruto do ano anterior, né? Então, essa era a única limitação. O senhor acha que ainda há espaço para que o Congresso Nacional regulamente o financiamento realizado por pessoa jurídica para a campanha? E, se há esse espaço, se possível ainda essa discussão, em que termos seriam? Essa é a pergunta mais difícil. É preciso, na vida, separar o que seja interpretação constitucional do que seja o tema de legítimas escolhas políticas pelo Congresso. É claro que esta fronteira entre direito, interpretação constitucional e escolhas política é uma fronteira que ficou um pouco turbulenta e nem sempre nítida no Brasil. E, portanto, eu vou explicitar a minha posição. Eu, de fato, votei pela inconstitucionalidade do modelo de financiamento por pessoas jurídicas. E devo dizer que, além de considerar inconstitucional aquele modelo, eu não tenho particular simpatia, e vou dizer por quê. Porém, se empresa pode ou não pode participar do financiamento eleitoral, a meu ver, é uma decisão política que cabe ao Congresso Nacional. É isso que eu acho. Acho que, se decidir que pode, eu não vou ficar feliz, mas a decisão não é minha, a decisão é do Congresso. Mas aquele modelo que nós tínhamos era um modelo inaceitável, porque ele contrariava requisitos mínimos de decência política e de moralidade administrativa. Para dar alguns exemplos. Primeiro, uma empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e financiar o candidato da sua escolha. Portanto, usava dinheiro público para patrocinar os seus interesses. E depois, como ficamos sabendo, ou confirmamos o que já sabíamos, para obter o financiamento, eles pagavam propina. E, muitas vezes, a propina era paga pela doação eleitoral, no Caixa 1 ou no Caixa 2. Portanto, um modelo que permite uma empresa tomar dinheiro público para financiar candidato privado do seu interesse é um modelo absolutamente inaceitável do ponto de vista moral, mesmo pelos critérios mais flexíveis do universo. Em segundo lugar, era um modelo em que a mesma empresa podia financiar, como financiou o candidato Aécio, a candidata Dilma e a candidata Marina. Se está financiando os três candidatos, não está exercendo direito político, mesmo para quem acha que empresa tem direito político. Portanto, se está financiando os três, ou foi achacada, ou está comprando favores futuros. Qualquer uma das duas possibilidades é péssima. Em terceiro lugar, a empresa podia financiar a candidatura e depois ser contratada diretamente pelo governante que ajudou a eleger, contratado pela administração, de modo que o favor privado, que era a doação, era pago com o dinheiro público do contrato administrativo. Portanto, o sistema era completamente imoral e inaceitável. Portanto, eu sei de sabença, eu sei que os advogados eleitoralistas não vão ficar felizes comigo, e eu não estou podendo perder esse apoio, que já me bastam os criminalistas no meu pé. Mas a verdade é que eu circulo por aí e já ouvi de mais de um grande empresário, de mais de um grande executivo, dizer: nós somos achacados durante as eleições, nós somos extorquidos, e nós temos que comprar esse ticket para não sermos prejudicados. De modo que eu não gosto desse modelo. Eu não gosto de subsídio. Eu acho que o financiamento tem que ser público, como já tem o horário eleitoral e como já existia o fundo partidário, e o resto tem que vir da cidadania. É preciso, portanto, o financiamento tem que ser de pessoas físicas, com um teto. As pessoas têm que querer participar. Imaginem, os senhores, se eu fui convidado para vir aqui hoje, vamos supor que eu não desse nenhum ibope e que, portanto, todo mundo aqui recebesse R$100 ou R$500 ou R$1.000 para vir me assistir. Todo o modelo subsidiado
ele traz em si algum tipo de problema. Ou você é capaz de conquistar o seu público, ou você é capaz de mobilizar a cidadania, ou você está fazendo alguma coisa errada. Alguém diz, não, mas tem que ter financiamento público, tem que ter financiamento por empresa, porque senão não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro se a política não for capaz de mobilizar a cidadania. E se ela não é capaz de mobilizar a cidadania, ela vai viver de subsídio. Eu sou contra subsídios de uma maneira geral, salvo situações extraordinárias. Portanto, eu acho que a política tem que ser capaz de atrair as pessoas, ou com crowdfunding, ou com outros mecanismos de arrecadação privada. Eu não gosto de um país que é viciado em Estado para tudo, ou que achaca a iniciativa privada. Portanto, eu acho que a política vai ter que viver a sua emancipação e conseguir atrair a cidadania, como é feito em outras democracias do mundo. Portanto, eu sou a favor do financiamento público caracterizado pelo horário eleitoral e pelo fundo partidário, que já existia, e pelo amplo financiamento por pessoas físicas. Acho que o protagonista da democracia deve ser o cidadão e não o dinheiro. É uma mudança de paradigma? É, mas eu acho que a gente deve trabalhar por ela. Acho que a gente tem um tempinho ainda para mais uma questão. Exatamente nesse contexto de cidadania, né? O Brasil é indiscutivelmente o regime democrático que eu acho que mais caça mandatários eleitos, né, em comparação com outros países. A lei da ficha limpa, né, ela estabeleceu um rigoroso e amplo filtro judicial para o exercício da capacidade eleitoral passiva, o que acaba, por consequência, fazendo com que a Justiça Eleitoral tenha aí um forte controle sobre as opções, né, disponibilizadas ao eleitorado, né, sobretudo depois de 2010. E aí que eu pergunto, na sua experiência como ministro do Supremo, o senhor avalia que os resultados desse controle rigoroso estão trazendo maior legitimidade democrática e accountability? Não tenho certeza. Mas eu sou um defensor da lei da ficha limpa. Eu acho que a gente tem que empurrar a história nessa direção. Agora, eu acho, sobretudo, Carol, que o sistema induz, pelo seu custo, a prática de atos ilícitos. E, portanto, a gente volta para a minha ideia inicial e original. É preciso baratear. As hipóteses de abuso de poder econômico e de abuso de poder político, elas são muito corriqueiras, elas são generalizadas. Portanto, quando você tem uma criminalidade generalizada, é sinal que há alguma coisa errada no sistema. E, portanto, eu acho ruim esse excesso de justiça eleitoral, mas também acho ruim o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. Portanto, você tem que criar um desincentivo a um modelo que funciona muito mal. Okay? Assim, antes de acabar, eu queria 30 segundos. Se você tiver mais uma pergunta, eu respondo num minuto que falta. O senhor pode ficar à vontade para falar. Muito bem. Eu gostaria, de novo, de encerrar numa nota positiva, porque eu acho isso muito importante. O Brasil está vivendo um momento de depressão coletiva, e eu acho que essa é uma auto-injustiça histórica. E, portanto, eu gostaria de lembrar um fato que eu considero muito importante. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa. Antes disso, os portos eram fechados e, portanto, não podia haver comércio exterior. Era proibida a construção de manufaturas na colônia.
era proibida a construção de estradas. 1/3 da população era de escravos. Não havia dinheiro, não havia moeda. As trocas eram feitas por escambo. E não havia escolas. 98% da população era analfabeta. Em 1808, há 210 anos atrás, esta era a infraestrutura do Brasil. Agora, a superestrutura. Nós somos herdeiros de uma tradição portuguesa, queridos como são os nossos irmãos portugueses, que não era a tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Nós somos herdeiros da tradição do último país da Europa a acabar com a Inquisição, do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a acabar com o absolutismo. E com aquela infraestrutura e com esta superestrutura que eu acabo de descrever, em 210 anos, o Brasil se tornou uma das maiores democracias de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi, provavelmente, o maior sucesso do século XX. E, portanto, a percepção negativa que a gente tem de determinados momentos em que a gente passa do ufanismo à depressão coletiva, ou os melhores do mundo, ou um projeto civilizatório fracassado, esses extremos são negativos. É claro que nós temos um longo caminho para percorrer, mas é importante lembrar que nós já percorremos um longo caminho e com grande sucesso. E, em uma geração, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a hiperinflação e nós tivemos vitórias expressivas sobre a pobreza extrema. E onde a gente coloca gente séria e de qualidade, tudo funciona. Portanto, nós precisamos estimular os bons e empurrar os maus para a margem da história. De modo que, mesmo nos momentos mais difíceis, e acreditem que eu tenho vivido muitos, eu me consolo com um slogan pessoal que eu compartilho e com ele eu encerro a nossa conversa, que é, Carol, não... Porque, às vezes, a gente acha que, como não tem ninguém fazendo o que devia fazer, também a gente está dispensado. Não é assim. Portanto, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, é o que eu digo para mim mesmo. Faça o melhor papel que puder. E é assim que eu tenho seguido o meu caminho. Obrigado.